Acorda, preguiça! E aí, pessoal, tudo bem? Olha, voltando aqui às quartas-feiras. Bom dia, preguicinha, tudo bem? Gente, hoje a gente vai explorar a primeira fase das 4 do ciclo de vida que a gente conversou semana passada. Então nós falamos da fase inicial, que é descobrir, depois é a construir, depois é usufruir e, por fim, delegar. Fica com as 4 fases, porque você não tem noção de em qual delas você está agora. Que às vezes o corpo está em uma, a mente está em outra e o coração está em outra. Então, bora aprender sobre a primeira? Segura um pouquinho que o Marquinhos vai rolar a vinheta. Então, pessoal, quando a gente fala em fases, vários dos psicólogos, os grandes filósofos, historiadores, trabalham cada um com algumas abordagens. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando baseado principalmente no grupo de eventos que acontecem em cada grande fase da vida da gente. Lembra que lá no início dessa conversa eu perguntei se você pudesse escolher com que idade você escolheria a partir dessa para melhor. Se a gente pensar que a gente pode viver até uns 100 anos, vamos lá, hoje em dia a perspectiva de vida é muito mais longa, né? Vamos dizer que a gente quisesse viver até 100 anos. Então eu vou dividir essas 4 fases em 4 grandes grupos de 25 anos. Ou seja, primeira fase, descobrir, de 0 a 25 anos. Segunda fase, construir, de 26 a 50 anos. Terceira fase, usufruir, de 51 a 75 anos. E a última fase, que é delegar, de 76 a 100 anos. Se Deus quiser, podemos passar um pouquinho disso aí também. Então, baseado nessas 4 fases, a gente vai trabalhar agora com a primeira, que é descobrir, tá? Mas antes disso, eu queria fazer 2 abordagens sobre 2 dos grandes psicólogos que falaram aí da fase do desenvolvimento infantil. O primeiro deles foi Piaget. Piaget, ele se concentrou nesse desenvolvimento infantil com ênfase na área cognitiva, na área do aprendizado. E aí ele chamou a primeira fase de sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos de idade, e tem a ver com toda a questão da criança se desenvolver a partir das sensações, Sensação de amamentação, contato com a mãe, o peito, até os primeiros passos que ela vai desenvolvendo para poder começar a sua caminhada. Depois começa um pré-operatório entre 2 e 7 anos, onde ela vai criando mais independência. Operatório concreto entre 8 e 12 anos e o operatório formal, que ela já está independente, já é a puberdade, já é o pré-adolescente, a partir dos 12 anos. Já Freud, ele aborda as fases do desenvolvimento infantil a partir da sexualidade. Então, para Freud, a gente já nasce um ser sexuado. Bom, todo mundo, claro, tem um sexo. Mas para ele, a gente está muito relacionado à sexualidade, que vai se desenvolver plenamente na fase adulta, mas que já vem com manifestações desde do berço, desde o bebê. Então, o ato de sugar, de chupar o seio da mãe, já dava para esse bebê uma sensação de prazer. Então, daí vem toda a sensação de sugar, de chupar, como sendo algo que nos remete a prazer. E a gente faz isso de forma intensa e às vezes imperceptível, especialmente quando a gente fala do desmame, que esse ato de sugar leva tudo à boca. Então o bebê tem na fase oral, que é essa primeira fase, que é a de chupar, de sugar o seio da mãe, uma identificação com os objetos, ele passa a conhecer tudo a partir do oral, de colocar na boca. E esse adulto, quando não tem um desmame, essa criança, quando não tem um desmame feito de forma adequada, muitos desses adultos levam esse hábito para o resto da vida. Um exemplo, quem come a tampinha da caneta, quem tem o hábito de levar tudo à boca, muitas vezes a perna do óculos, cigarro, o dedo, chupeta, tudo isso é uma substituição daquele momento da amamentação materna em que a gente tinha o prazer de sugar o seio da mãe. Na fase anal, que também é uma fase muito importante, a criança descobre o controle sobre o corpo. Então ela sabe que ela consegue controlar, por exemplo, reter ou liberar as fezes. E isso também dá a ela o prazer do controle desse corpo, por isso a fase anal. A fase fálica, ela passa pela descoberta do corpo. O que é isso? Corpo feminino e corpo masculino. Então começa aquela observação que o garoto veio com uma pecinha a mais, porque o órgão genital do menino ele é exposto e da menina não. Depois a fase latente, em que toda essa sexualidade começa a ser realmente construída. Só que aquela criança que brincava com as próprias fezes, quem nunca, ela começa a ter aquele nojinho, ela começa, não quero, ai que isso. Outra coisa que mostra muito essa fase latente é quando a criança também, que antigamente ficava, lembra, preguicinha? Peladinho ou de biquíni no meio social, no meio das visitas do clube, da piscina, da praia,
e ela não se incomodava com aquilo. Essa criança começa a desenvolver o pudor, porque ela não quer mais a exposição do próprio corpo. E por fim, a fase genital, que é a fase da sexualidade explícita, que já está na puberdade, onde não só o adolescente tem noção, tem uma consciência do seu corpo, como também tem uma consciência do que é certo e errado. Usa de forma com que ele tem como crenças, criação e principalmente como ele entende que vai ser retribuído o gesto que ele está fazendo no uso desse corpo dele. Acorda, preguiça! Em que fase de tudo isso a gente está, hein? Bora lá conhecer as nossas fases. Aqui sim, da Úrsula Bandeira, da psicóloga Úrsula Bandeira, que nesse caso sou eu. Eu gosto muito de dividir as fases, como eu falei para vocês, pelos eventos que se repetem. Então é natural que entre 0 e 5 anos as coisas sejam mais ou menos parecidas para a maior parte das crianças. Depois de 5 a 10 ou de 6 a 10, depois de 11 a 15, depois de 16 a 20, de 20 a 25. Então, para a gente organizar essas 4 grandes fases de 25 anos, a gente vai subdividi-las em cada grupo de 5 anos. Hoje a gente só vai falar da Descobrir, que é a primeira. Então eu tenho 5 etapas, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20 e de 21 a 25. Gente, de 0 a 5, quais são as principais coisas que acontecem? Lembrando agora de Piaget, de Freud, além de Winnicott, de tantos outros, de 0 a 5 a gente tem a oralidade, já falamos, a gente tem o desmame, também já levantamos aqui a questão. Aí a gente parte do 0 a 3 aninhos, alguma coisa assim, começa a creche, começa a escolinha, o primeiro dia de aula. Tudo isso é muito assustador quando a gente não tem uma consciência, né? Um acompanhamento paternal, maternal, ou do próprio tutor que vai inserir essa criança nesse contexto de tudo que é novidade. É a primeira fase da escola, é o primeiro professor, o primeiro coleguinha, pessoas estranhas. De 5 a 10 isso fica ainda mais evidente, porque além de ser a primeira escolinha, o primeiro grupo de amigos novos, ainda começa a ter uma certa independência, porque quando você está na creche, você tem todo um corpo docente cuidando de você. Na escolinha não, você já tem que guardar o seu material, você já tem que buscar seu material, então isso vai dando para a criança uma certa autonomia e uma certa sensação de abandono também. Antigamente eu tinha uma mãe que fazia tudo por mim, depois eu tinha um professor ou alguns professores que também me conduziam ali e resolviam tudo para mim, isso principalmente na parte da creche. E agora que eu estou na primeira escolinha, eu tenho que me virar? Sim, é assim que funciona. Essa criança também começa a descobrir o próprio corpo, se feminino ou masculino, e aquela sexualidade inicial das etapas de Freud. Aí quando a gente fala entre 10 e 15 anos, a coisa muda ainda com mais intensidade, porque a gente está falando da puberdade, aí a menina menstruou, né? Ai, que monstro, todo mês essa agonia. Sim, todo mês essa agonia. As meninas então entram numa fase da menstruação, os meninos entram na fase em que criam pelos, mudam a voz, criam barba, né? Lembra que eles começam a se estranhar? A fisionomia muda também, o rosto vai tomando outro contorno e tudo isso vai dando para eles uma nova percepção de si mesmo. E ao mesmo tempo que tem que amadurecer, muitos deles ainda não largaram nem os brinquedos. Tudo bem, as gerações mudaram muito. Isso na minha época a gente realmente era muito criança, com 12, 13, 14 anos às vezes. Hoje em dia não, a gente sabe que o amadurecimento está muito mais precoce e muitas meninas de 5 a 10 já estão se sentindo adultas, quando na verdade é um erro, porque pulam fases e isso é relevante, porque a gente entender essas fases agora significa dizer o seguinte: se eu sei aonde eu estou, se eu sei a fase que eu deveria estar vivendo, se eu pulo etapas, eu deixo de curtir aquilo que era daquele momento. E principalmente, eu antecipo coisas que não eram para eu viver. E muitas vezes eu também chego lá na frente e vou querer compensar uma coisa que eu não vivi agora. Então, gente, essa fase inicial da descoberta, de descobrir, ela é fundamental na construção do ser humano. Ela é a primeira fase, mas ela é determinante para tudo que seremos daqui para frente. Então é muito importante a gente estar muito conectado com cada etapa dessa, a mãe, o tutor, a tutora, o pai, o tio, alguém que criou em você, sua avó, a pessoa que for responsável pela criação de uma pessoa, ela tem que estar muito consciente de que essa primeira etapa da vida, ela é mais importante para que a partir dessa adolescência a gente tenha adultos saudáveis, adultos independentes, adultos capazes de pensar e tomar decisões que sejam favoráveis para ele e que sejam decisões que vão determinar toda a maturidade que ele vai ter e vai determinar, inclusive, a forma como ele vai envelhecer na vida dele. E cada fase dessa também, ela tem um envolvimento financeiro, tá? E numa segunda etapa a gente vai trabalhar essa mesma
escala de idades, só que com a psicologia financeira. Sim, tem livro para isso também. Psicologia financeira para a gente depois organizar. Com que idade eu quero me aposentar? Com quantos anos eu quero deixar de trabalhar ou de ser dependente de um emprego? Se eu quero empreender, se eu não quero empreender. Mas antes de a gente chegar nessa parte da psicologia financeira, vamos fechar aqui com um grupo de eventos que acontecem entre 20 e 25 anos. Então essa fase dos 20 e 25 anos, ela é determinante para a gente entender que a liberdade vai depender das nossas escolhas. O que eu quero ser quando crescer? Lembra da perguntinha, preguiça? Acorda, preguiça! Bora lá! A gente então define também a questão vocacional. Que tipo de trabalho eu quero ter? Quantas horas eu quero trabalhar? Para quem eu quero trabalhar? Qual é o tipo de ambiente que eu quero estar inserida? Ambientes e gestões tóxicas, ambientes e gestões legais, que são participativos, que são mais liberais. Então, tudo isso vai ser decisivo quando a gente tem essa consciência entre os 20 e 25 anos, porque isso vai definir a nossa fase de construir o nosso futuro, o nosso patrimônio, e vai também definir a fase para a gente usufruir de tudo isso, que é, no final das contas, a gente curtir tudo isso que a gente está construindo entre 26 e 50 anos e que a gente está criando na gente a condição entre 0 e 25 anos, fase da descoberta. Então, todos os eventos que acontecem nas 5 fases da descoberta, eles são eventos de descobrir as novidades que vão determinar, que vão construir o nosso futuro. Essa descoberta, ela envolve, de 0 a 5 anos, tudo que é conhecer o objeto, conhecer a parte sensorial do corpo da mãe, conhecer os primeiros eventos fora de casa, que são a escolinha, os professores, os coleguinhas. De 6, na verdade, depois dos 5 anos, entre 6 e 10 anos, tem toda aquela parte da primeira escola efetiva, da independência, da criança começar a não estar mais só se relacionando com pai e mãe, já vai dormir na casa do coleguinha. Então, tudo isso também vai trazendo uma independência e uma segurança para essa criança. Dos 11, depois dos 10, dos 11 aos 15 anos, de novo, a gente fala de puberdade, menstruação, crescimento de pelo, questões de glândulas sudoríparas, que as pessoas começam a desenvolver os suores, os odores, e no final das contas vira a adolescência, que a gente chama de aborrecência, que são os momentos muito críticos com mãe, com pais, porque se sentem adultos. Mas uma coisa que eu queria chegar depois dos 20, 25 anos é no que a gente chama de velhice imaginária. O que é isso? Para cada fase eu vou trazer uma ideia dessa velhice, porque a gente cresce, eu ainda brinco que a gente fala assim, na verdade é um processo regressivo, a gente já cresce com alguma certeza na vida que é que a gente vai embora. Quando e de que jeito a gente não sabe, mas a gente tem mania de antecipar alguns ciclos, e todos nós, especialmente as mulheres, ficam sempre se sentindo envelhecidos quando chegam nos 25 anos. Eu chamo isso de velhice imaginária. Por quê? É preocupação se não está tarde para ser mãe, é preocupação em encontrar um parceiro que ela possa construir uma família. Muitas vezes essa família ela não é convencional, hoje em dia, inclusive, a maior parte delas não são mais. Então são as combinações que cada um quer, homem com homem, mulher com mulher, enfim. E a ideia é que a gente, respeitando cada uma das escolhas, entenda que a maternidade vai ter um tempo. A menos que seja uma adoção, que a gente sabe que o prazo é mais largo, a mulher se sente muito pressionada pelo tempo. E aí a gente chama isso de velhice imaginária. Eu dei um nome para isso de velhice imaginária, que é você imaginar que já não dá mais tempo. Dá sim. Bom, preguicinha é isso, A gente hoje está meio acelerado, meio na correria, mas cada dia no ritmo. Nessa manhã maravilhosa, preguicinha agora só quer trabalhar aqui fora, a gente não quer mais saber de sala. Tá certo, eu concordo. Acorda, preguiça, bora curtir o dia? Gente, era esse o recado de hoje. Quarta-feira que vem a gente vai falar sobre a segunda fase, que é de construir, e temos mais 2 para frente para a gente fechar esse ciclo da vida. Estão comigo? Combinado? Beijo, nos vemos em breve. Dá tchau, preguicinha. Joga beijo. Joga beijo, preguicinha. Solta essa mão. E no final das contas vira a adolescência, que a gente chama de aborrecência, que são os momentos muito críticos com mãe, com pais, porque se sentem adultos. Mas uma coisa que eu queria chegar depois dos 20, 25 anos,